A associação está presente na Zona Sul, na favela, e eu poderia dizer que, apesar de todo esse objetivo pedagógico, a questão educacional, a questão de se fazer presente junto à família, muitas crianças vão lá por causa da comida. Vão. Com certeza que vão. E é bom que vá mesmo, né? A gente percebe que quando essas crianças chegam de férias, elas estão magrinhas, e aqui daqui a um tempo a gente vê que a alimentação é muito boa, é balanceada, elas estão até ganhando peso. E tudo bem que vá lá pela comida, é um começo, né? Mas o trabalho, além de ter uma alimentação, vai muito além disso, né, padre? Vai num aspecto do afeto mesmo, né? Do acolhimento dessas crianças. E quando eles vão lá na busca, às vezes, só do alimento, como que é o comportamento dessas crianças? Porque a gente sabe que muitas dessas famílias são famílias incompletas. Vivem uma situação de risco, de violência, de falta de afetividade, então falta de carinho, de atenção, porque a gente sabe que às vezes tem pai, às vezes não tem. Como que é o comportamento dessas crianças no início, na chegada? Porque normalmente elas ficam lá quanto tempo também? Olha, elas podem ficar lá a partir dos 6 anos e até os 17 anos, né, no CJ. Eles chegam lá com muito problema de comportamento, né, com um índice grau de agressividade. Assim, eles chegam lá, a gente começa a trabalhar desde o beabá, né, assim, sem educação, não tem modos, extremamente agressivos, né, e a gente começa a trabalhar com ele, pontuar o que está por trás disso, né? Uma criança que ela não teve afeto, consequentemente ela não tem aprendizagem, consequentemente ela não se desenvolve, né? Às vezes temos crianças lá, né, Débora, de 14, 17 anos que não sabem ler. E aí você volta a ver uma estrutura familiar desequilibrada. Muitos deles, os pais, têm problema de dependência química, muitos não conhecem nenhum pai, ou também têm algum responsável, algum vizinho que toma conta dessa criança. E essas crianças, então, que vão lá? Tô repetindo um pouquinho, mas para a gente poder fazer um quadro, né? Para tentar entender um pouquinho esse trabalho com a juventude. Por isso que a gente está falando primeiro da criança, para depois a gente conversar um pouco mais sobre os jovens, que é exatamente o trabalho da Débora. E a gente quer entender um pouquinho mais essa base, esse início, essa saída, porque talvez para muitos é um começo também da saída da família. Né? É certo que nós temos as creches, todo esse trabalho, mas efetivamente eles vão tomando pé e tomando consciência da sua situação aí nos 6, 7, 8 anos, né? Como que é a cabeça da criança nesse período em que ela está começando a tomar um pouco o olhar pelo mundo, né? Com que expectativa? Qual é o sentimento que chega no coração de uma criança de 6, 7 anos? Assim que elas chegam lá, elas não têm expectativa de nada, padre. É naquele momento viver aquele dia, vou ali me alimentar. Eles não têm sonhos, né? A nossa grande batalha é transformar essas crianças para que elas tenham sonho, né? Para elas pensar no dia da manhã e sentirem quais são as possibilidades dela. Que muitas vezes a gente começa a analisar os pais, nunca passaram nada para essas crianças, que elas são capazes, que elas podem mudar, ou que elas tenham uma expectativa melhor de vida do que aquela. Então, o grande trabalho aí é justamente essa transformação. Falando então em transformação, o Papa nós estamos aí vendo em todos os canais de televisão e internet também, nós estamos vendo o Papa dizer que é preciso que o jovem, né, e aí a Débora ela trabalha exatamente com isso, então ela está trazendo o jovem. E o jovem, ele chega a um momento de tomada de decisão. Então eu queria um pouquinho que a Débora pudesse falar um pouco, porque o Papa diz assim, olha, você que é jovem, você que quer mudar a sua vida, você que quer ter uma expectativa diferente de vida, seja diante das drogas, diante da violência, diante do ambiente familiar, ele está dizendo assim, decida, tome uma decisão na vida. O jovem que você recebe no seu projeto lá na associação, ele vem com que expectativa de vida? Como a Terezinha falou, eles não vêm com expectativa nenhuma. Eles querem, é lógico que eles sonham em ter uma casa, né, em ter dinheiro, né? Mas eles também sentem a dificuldade de chegar a alcançar esse sonho,
né? Eles não se sentem capazes de um dia ser um médico ou um engenheiro. Eles não chegam com nenhum desejo, nenhum pensamento, ou uma procura, uma expectativa? Não tem algo formulado na cabeça? Não, infelizmente não. Assim, os que vêm da Terezinha, que já estão na associação há mais tempo, Eles podem continuar, então? eles continuam. Esses jovens ainda a gente consegue trabalhar mais fácil. Eles já estão se sentindo capazes de fazer uma transformação no mundo. Agora, os jovens que chegam e que não passaram por este serviço, esses jovens não. Eles estão lá também pela comida, né? Achando que eles vão conseguir um emprego fácil, sem, como se fala, sem luta, né? Que as coisas venham de uma forma fácil. Ou seja, o maior sonho deles é ser jogador de futebol. Não adianta, Brasil é Brasil mesmo, né? O maior sonho dele. E, inclusive, assim, quando a gente vê que o foco é muito esse, nós até tentamos arrumar alguns testes em clube para mostrar que mesmo para ser jogador de futebol, tem que ter sacrifício. E a questão educacional? Eles chegam lá com que tipo de formação? Bem fraca, padre. Muitos, assim, mal sabem escrever o nome. Então, a gente faz um trabalho de realfabetização de uma forma muito lúdica, né? Através de jogos, de brincadeiras, para tentar com que esse jovem consiga colocar no papel aquilo que ele pensa. E o que ele pensa? A gente também trabalha isso através de saber quais são os seus direitos nesse mundo, quais são os seus deveres, aprender a lutar por aquilo que eles querem. E é preciso também quase que abri-los, né? Como eu perguntei para a Terezinha, né? As crianças chegam com que estilo? Porque muitas vezes elas chegam olhando para baixo, não tem uma autoestima. O jovem também, com 15, 16 anos, chega assim? Chega muito com a cabeça para baixo. E aí, às vezes, eu até falo, a grande maioria dos serviços de centro de juventude, o jovem fica 3 meses. Na nossa associação, a gente trabalha o ano todo, justamente para tentar transformar que eles não sejam tarefeiros, né? Que eles aprendam uma profissão por aprender. Mas a gente quer que eles comecem a serem seres pensantes. De um modo geral, essas associações que trabalham, essas ONG que trabalham com juventude, o que eles oferecem? Porque eu acredito que alguns daqueles que estejam assistindo a gente pela internet conhecem um pouco o trabalho, mas eu acho que a grande maioria não conhece e não sabe o que acontece num centro de juventude. Então, por exemplo, lá nós temos algumas oficinas. Nós temos a oficina de corte e costura, que é uma procura muito grande, inclusive por rapazes também. Mas não é só a corte e costura, eles trabalham a parte de artesanato, desde o patchwork até o final, a roupa final. Nós temos uma oficina de informática, nós temos voluntários que dão aula de culinária também, e temos um outro grupo que dá técnicas administrativas. Esse é o nosso trabalho. Agora, tem algumas associações que dão curso de eletricidade, encanamento, e por aí afora. É bastante diversificado. Bastante diversificado. Você diria que essa situação é uma situação porque eles não conseguem o crescer na vida acadêmica, e aí eles procuram isso, ou porque eles não têm outras expectativas na vida, outros campos profissionais? Na realidade, por exemplo, quando eles chegam com 15 anos, são os pais que estão forçando eles a irem para tirá-los da rua. Como o senhor sabe, a gente está numa favela onde o tráfico é muito forte, né? Eu acho que até para poder localizar um pouquinho, né, a gente pode dizer que é na zona sul de São Paulo, bem próximo ao aeroporto de Congonhas e na
Avenida Roberto Marinho, é. jornalista Roberto Marinho. Eu acredito que assim as pessoas podem localizar isto. Então, quer dizer, nós temos bairros de classe média ao redor de tudo isso, de média alta, mas temos um conjunto ali de aproximadamente, acho que 11 favelas que fazem, que é o público de atendimento da associação, é isso? Isso, são 11 comunidades que a gente atende. E que é uma comunidade onde o tráfico é bem forte. Então, esse jovem que chega lá, geralmente é porque a mãe está forçando mesmo para tirá-lo da rua. E esse jovem, eles têm uma contrapartida em termos acadêmicos ou eles só frequentam, só participam da associação? Em termos se eles fazem algum outro curso fora, ou como que é o horário, como que é a participação? Eles podem fazer esses cursos profissionalizantes e podem fazer, por exemplo, um 2º grau à noite, pode fazer um... Hoje não chama mais Mobral, né? Não. Como que chama? Nem sei mais o nome, as coisas mudam Supletivo. tanto. Supletivo, né? É isso? Eles também eles têm que estar na escola, porque esse tem que ser o foco principal deles, né? E o outro período, eles passam meio período com a gente. E nesse período a gente oferece diversas oficinas e eles vão se encaixando naquelas que eles mais gostam. Geralmente eles acabam participando de todas. Terezinha, o Papa, essa semana, ele falou que a igreja, e interessante que até ele frisou muito, dizendo assim, desculpe aos cardeais, os bispos, os párocos que estão aqui, a igreja não é uma ONG, né? Ela não é uma ONG. A igreja ela precisa estar além fronteira, a igreja precisa estar na rua, a igreja precisa estar junto às pessoas, sobretudo as mais carentes. E ele dizia também, presença, quando ele estava na favela de Manguinhos, ele dizia, na comunidade de Manguinhos, ele dizia, precisamos todos trabalhar, tanto de um lado quanto aos idosos, com os idosos, como também com os jovens, né? Então, quer dizer, existe alguma coisa que é específica de uma ONG, que não é necessariamente o trabalho da igreja, mas existe esse atendimento. E como é que vocês fazem? Como é que vocês fazem a presença da ONG junto às famílias? Porque você está recebendo. O trabalho da associação, o trabalho da ONG, que tipo de relacionamento tem com as famílias dessas crianças que vocês assistem? Começa a partir da inscrição, né? Existe lá uma demanda, os pais chegam para fazer uma inscrição e ficam aguardando a vaga. E aí você já toma conhecimento dessa família, né? Para a matrícula precisa da mãe ou do pai. E aí a gente começa a fazer visitas domiciliares, nós entramos nas casas deles. Então, uma criança está faltando, porque está faltando, a gente se comunica, chama o pai para conversar. E alguns cursos que a gente dá para essas famílias, para que elas tenham acesso à associação, né? Agora mesmo nós estamos tendo um curso sobre afeto e proteção. Hoje mesmo nós passamos por isso e o tema era violência, né? Então a gente traz essa família para dentro da associação, que fica uma maneira mais fácil de trabalhar com aquela criança. Então a gente pega a criança, a gente analisa, né, o comportamento dessa criança, quais são as necessidades dessa criança, faz uma investigação, e aí nós temos um assistente social que vai em busca dessa família, e existe uma ficha social onde é entrevistado a criança, depois os irmãos dessa criança, o pai ou a mãe, e aí a gente vai amarrando todos os lados para que a gente consiga desenvolver essa criança da maneira melhor, né? Você tem uma equipe de acolhida, porque você é psicóloga, né, e também é diretora. E você tem uma equipe, portanto, para acolher essa criança e a sua família? Isso, temos. Temos voluntárias, né, que são psicólogas, temos 2 psicólogas, temos um assistente social, né, eu faço um papel de diretora lá, nós temos as educadoras e a gente vai atrás mesmo. A gente faz um trabalho de ir na casa dessa pessoa e trazer essa criança e a família para dentro da associação. Então, a associação, a ONG, ela não fica inserida apenas dentro do seu prédio. Ela vai à rua, ela chega, ela acompanha, ela vai atrás para conhecer, para que tipo de assistência vocês vão, então, no final? Porque, padre, se a gente ficar limitado ao prédio, o trabalho fica muito limitado, né? A gente tem uma dificuldade de acesso a essas famílias. Então, se as famílias não vêm, a gente vai atrás. E, conforme a conversa, o entendimento, a situação, o acolhimento dessa mãe, ela vai começando a se abrir
dali ela vem para dentro da associação e ela começa a participar das atividades junto com as crianças. E a gente pode imaginar que a questão das drogas, por exemplo, da violência, está presente numa idade um pouquinho mais alta. Como que você vê hoje, o Papa tem frisado muito essa questão, que é preciso ter uma prontidão em relação a essa realidade, né? Transformar o jovem protagonista da sua libertação das drogas e vencer essa cultura de morte, porque a questão do tráfico é realmente morte, né? É uma situação de morte que a gente vê, da dignidade, da vida, da família, enfim, toda situação. Como que você percebe nessas comunidades carentes, como que você percebe hoje ali do seu trabalho, do seu entorno, a questão das drogas? Olha, é um problema muito sério, padre. É uma questão assim, é muito violento, né? No caso das minhas crianças, a partir de 6 anos, elas ainda não estão consumindo, mas elas presenciam a todo momento. Se você sai do lado ali de fora, por exemplo, quando eu entro ali nas comunidades, muitas vezes eu saio, você vê várias pessoas usando, vendendo, e aquelas crianças vivem ali junto com aquilo. Então, o traficante com dinheiro no bolso, cheguei a presenciar coisas assim terríveis. Então, a questão é o seguinte, a criança pequena, quando a gente vai fazer um histórico, as crianças que estão com comportamentos muito inadequados, ou agressivos, ou se sentindo abandonadas, você vai buscar o histórico, às vezes, muitas vezes, o pai ou a mãe são usuários, né? Então, já começa o problema daí. Né? E qual é a grande dificuldade? É fazer com que eles venham para que a gente possa fazer os encaminhamentos. E nós fazemos tanto para o CRAS, né, ou para o Conselho Tutelar, ou onde para os CAPs são feitos esses encaminhamentos. O assistente social encaminham para os órgãos competentes ou para a necessidade daquela família. E hoje a gente costuma dizer famílias incompletas. Como é que essa realidade, pai, mãe, né, responsável, avós, né, tios, como que é a estrutura dessa família que você tem contato? Olha, padre, é muito desestruturado, na verdade, é assim, né? Então, assim, eu vi casos de escutar, por exemplo, uma criança me chamou muita atenção dos meus atendidos e falou assim, olha, aqui cada filho é de um pai. Né, eles têm isso, né, às vezes você vê, depois a Débora vai falar um pouco até das adolescentes, né, essa coisa de já estarem com 12, 13 anos com filhos, né, Débora? E, então, assim, é muito desestruturado. E qual é a nossa tentativa? É resgatar, né, fazer com que eles fiquem em pé diante de toda essa desestrutura. Né? É muito complicada. Quem, de fato, está à frente dessas famílias que você assiste lá? A gente sabe que nem todos têm pais, nem todos têm mães, mas a grande maioria, qual é o responsável? Quem é o responsável numa família assim? Na grande maioria são as mães, né? Mas essas mães, por outro lado, muitas vezes precisam trabalhar. Então, existe uma grande quantidade de crianças que estão abandonadas. E elas ficam sozinhas o dia todo? Ficam sozinhas o dia inteiro. Tenho crianças de 6 anos, super pequenininhas, parece um bebê que chega lá sozinho, vai embora sozinha, andando numa comunidade daquela. Muito complicado. Débora, nós estamos falando a respeito desse ambiente. A presença das drogas, elas têm início, elas começam, é o primeiro contato. Como que acontece isso com os jovens que você trabalha aí acima de 14 anos? Bom, como a Terezinha falou, é a rotina deles, né? A droga. Agora, assim, o que a gente sente mais não é o uso das drogas, e sim a venda. Porque, na verdade, nessas comunidades se tem praticamente um empório das drogas, né? Sim. Mas o consumidor é outro. É outro, é. E essa é a grande luta e a nossa grande batalha. Porque, na realidade, se ganha muito bem para vender essa droga. Como que é o ganho desses jovens que você tem contato, histórias que você conhece? Tem até um caso agora recente de uma família que até foi encaminhada pelo CRAS, que era uma família moradora de rua, que estavam estruturando, e esse menino veio para nós com 15 anos,
e, e ele sumiu, né? Passou 2, 3 dias, não apareceu, e a gente acabou sabendo que ele estava vendendo a droga. E fomos atrás, trouxemos ele de volta, mas aí conversando com um dos nossos educadores, e ele falou que em uma semana ele conseguiu tirar R$ 500. E que dependendo, porque assim, eles ganham por semana R$ 500. Se eles vendem a mais do que é o objetivo, eles têm uma porcentagem, né? E no mês passado ele conseguiu tirar R$ 5.000. R$ 5.000 numa 5.000 única reais. semana de Não, trabalho? aí no mês todo. Ah, no mês todo, No mês na todo. venda. Na venda de drogas. E se ele fosse procurar ali um trabalho de uma faxina, um trabalho de jardinagem, um trabalho de lava rápido, ganharia quanto? Ah, não chegaria nem a R$ 800, né? Acredito eu. Pouco mais do que um salário mínimo. Pouco mais que um salário mínimo. E é isso que os olhos brilham, né? Porque é esse dinheiro que vem. Só que aí a gente trabalha muito a consequência disso tudo. Porque aí vem a polícia, eles estão na linha de frente, a polícia pega eles, mas aí fala assim, mas eu sou menor, então por isso que eles usam muito o menor. Então eu sou menor, aí ele vai, passa a noite, aí ele no dia seguinte já está na rua, aí a segunda vez fica 2 dias. Então acaba sendo, vou ficar mais esperto, não vou ficar mais ligado quando a polícia chegar. E vocês percebem uma queda da idade para o início do trabalho no tráfico? Sim, sim. Eu estou na associação já tem 13 anos. E né? você é um pedagoga. Sou pedagoga. E quando eu entrei, era assim, 17, 18 anos, já eram jovens que saíam da associação e que aliás, graças a Deus, muito poucos. Hoje não, já é com 15, 13. Até teve um aluno, né, um ex-aluno seu, com 12 anos, já estava. Então, está caindo mesmo. E quanto à questão da gravidez? Né? Como que é com os seus jovens? A gravidez também, do ano passado para esse ano, aumentou demais. Por mais que a gente trabalhe, não só no resguardo, né, do seu corpo, mas de uns tempos para cá está subindo muito. Mas aí você percebe uma liberação do sexo ou venda do sexo? Olha, padre, eu acho que é mais a liberação. Lá eu acredito que seja mais a liberação ainda. Um número maior de parceiros, a grande maioria, assim, o que está chamando também muito a gente a atenção elas estão engravidando dos gerentes. Né? E isso está dando um status. Significa do gerente do tráfico. Do tráfico, do gerente do tráfico. Que dá um status para elas. Terezinha, você, na sua experiência também com as crianças, você percebe também essa questão da sexualidade chegando muito cedo? Como que você sente esse ambiente? Muito cedo, padre. Muito cedo, é uma coisa que me impressiona. Como está aflorado ainda criança. Né? Mas a gente vai procurar, vai investigar. Hoje mesmo nós estávamos conversando com isso, que alguns pais, né, alguns casais, eles fazem seus atos sexuais na frente da criançada. E as crianças reproduzem isso para a gente. Mas também, conhecendo um pouco do trabalho e da realidade dessas comunidades carentes, praticamente todo mundo vive num quarto-cozinha. Né? Um ambiente só. E olhe lá. Um ambiente só na mesma cama, dormem os pais, dormem as crianças, né? O que inviabiliza qualquer espaço reservado, um espaço mais íntimo, né? Nossa, é preocupante. Está muito exagerado e eu acho que a cada dia que passa, crianças ainda mais cedo começam já essa vida sexual ativa. A gente sabe também, Terezinha, que não é pelo fato de ser uma comunidade carente que não há acesso à televisão, não há acesso à internet e não há acesso a celular, né? Até iPhone. Né? Com certeza. Então, a gente vê
pelo número de carros, que hoje é muito fácil você comprar um carro, você ter um carro usado, ter um carro novo. Então, tudo isso, você crê que, como psicóloga até, e pela experiência, você crê que isso tem uma influência decisiva? Eu acredito que sim, padre, né? Hoje eles se comunicam muito por telefone, né? Sempre é mensagem, isso e aquilo. E a televisão, né, padre? Se você prestar atenção, você para um pouco para ver uma novela, é só o que eles mostram. E não tem alguém do lado dessas crianças orientando, né, que aquilo está certo ou está errado. E eles acham que aquilo é extremamente normal e vai. Né? Outro dia mesmo eu chamei uma mãe para falar sobre a sexualidade da filha, que estava muito exagerada, que ela precisava prestar atenção. E ela sorria e falava, não, ela está assim mesmo, ela já está com namorado, mas assim, super valorizando essa atitude da filha, né? Nós estamos aproveitando toda essa temática que o Papa Francisco está trazendo nesta semana ao Brasil, com a Jornada Mundial da Juventude. Estamos tratando um pouquinho sobre essa questão do trabalho de uma ONG e, do outro lado, também o trabalho da igreja, que é importante, a questão da evangelização. E o Papa disse, não estou trazendo nem ouro, nem prata, o que eu estou trazendo é aquilo que tenho. E aquilo que ele tem, ele deixa muito claro, a importância da fé, a importância de Jesus Cristo na vida da juventude. E eu queria colocar um pouco também, nem tudo é só problemas, né? Nem tudo é o fim do mundo, né? Eu acho que tem também as suas compensações, o seu trabalho. Você está há quanto tempo nesse trabalho, trabalhando com essa faixa de idade, e um pouco as suas expectativas também, as realizações que estão acontecendo. Eu estou lá há 3 anos e tem toda uma gratificação também, lógico, né? Nós vemos a mudança das crianças, elas ficam mais afetuosas, mais participativas, elas querem trazer a família, falam das suas dificuldades. A partir do momento que elas têm um afeto, primeiro eu acho que assim, a gente trabalha com afeto. Então, conseguir o afeto, aí elas começam a se sentir importantes, elas começam a criar o vínculo e aí elas começam a se desenvolver. O comportamento efetivamente muda. Com certeza, com certeza. Eu acredito muito nesse trabalho. E olhando então para o futuro dessas crianças que entram com você ali com 6 anos, aonde você tem o meio período depois da escola, né? Ou de manhã ou de tarde, qual o teu olhar para o futuro dessas crianças? O que a gente pode esperar de um trabalho assim da Associação Brooklyn Paulista, por exemplo? Olha, padre, às vezes eu converso com as educadoras que o nosso trabalho é um pouquinho frustrante, porque nesse momento a gente percebe algumas coisas, mas eu acredito que lá na frente é que a gente vai ter o resultado, que muitas vezes, de repente, a gente não vai ver. Né? Eu acho que a gente planta a sementinha, essa sementinha está plantada, porque ele escutou, ele viu, ele vê, ele percebe, ele começa a analisar que existe uma possibilidade de mudança. E a gente vê nos pequenos gestos, até na hora de comer. Por exemplo, na hora do almoço, eu gosto muito de estar com eles, porque eles vão chegando e eu vou olhando um por um, conversando um por um. E a gente vê, é nítido, assim, a mudança que ocorre até no comer, como comer, né? O respeito pelo alimento, né? O respeito para que não se jogue fora o alimento, que tem pessoas que não têm o que comer. E a gente começa uma evolução. E eles se tornam mais carinhosos, mais participativos, eles conseguem colocar mais o sentimento dele. Com certeza tem um resultado muito positivo. Maravilha, esperança é tudo. E, Débora, você, então, com os seus jovens de 14 a 17 anos e 11 meses, com a formação que vocês estão procurando dar, formação humana, formação como cidadãos, né? Qual é o teu olhar também, a sua expectativa, a sua experiência, com certeza você tem alguns casos até para contar. Graças a Como Deus. é que você olha, então, o futuro desses jovens? Olha, eu também, enquanto eu acreditar que a gente possa mudar um pouquinho a história de cada um, eu falo, eu levanto, eu acredito e a gente vai no trabalho. E eu acho que é o que a Terezinha falou, a gente está plantando a semente, né? Uns plantam, outros não. Já tivemos, graças a Deus, vários casos de ex-alunos que estão com a sua casinha, que já casaram, que estão com filho, que se formaram, que conseguiram ter um ensino superior, porque acreditaram, conseguiram pegar aquilo que a gente sempre tentou passar. Vocês podem, vocês conseguem, basta acreditar. Então,
nós estamos aqui quase no finalzinho, né? Mas o trabalho do Portal Católico, nós temos lá no jmjlife.com, para aqueles que queiram acompanhar-nos e continuar nos acompanhando durante essa semana, mas também no YouTube, Portal Católico, você tem lá também gravado e a gente vai poder poder assistir outros momentos. Por isso eu queria, você que tem a sua escola de informática lá dentro, você que tem seus alunos, eu queria que você deixasse uma mensagem, porque com certeza eles vão querer ver a Débora, né, lá na escola de informática, né, ou no telão, ou nos seus computadores, né? Deixa uma mensagem para eles, deixa o teu carinho, o teu trabalho e, com certeza, junto com tudo isso que o Papa está falando, né, deixa uma mensagem para os teus jovens que estão lá. Que realmente eles consigam acreditar que eles são capazes de mudar a história deles. E que eu acredito que nós da equipe, nós da associação, acreditamos que eles conseguem fazer a diferença nesse mundo. Maravilha. Débora Lopretti Moraes, pedagoga da Associação Centro Social Brooklyn Paulista, e também agora a Terezinha também. Tenho certeza, porque a garotada, elas são fissuradas no joguinho, elas gostam de internet, né? O pessoal está lá também, eu acredito também que a Terezinha pode deixar a sua mensagem. Que eles acreditem no potencial. Todos nós temos um potencial a realizar. Basta acreditar e querer transformar que a gente chega lá.